Alô, alô! Sejam muito bem-vindos ao Telescópio. Aqui as conversas são descontraídas, às vezes profundas, às vezes divertidas, mas todas elas visam uma reflexão e o desenvolvimento pessoal. E hoje vamos ter o tema a nutrição no desenvolvimento pessoal e vamos estar à conversa com a Ana Garcês. Be Love, Be You. E eu sou uma Belover, super fã da Ana. Estou mesmo super contente e empolgada. E acho que é um tema super pertinente, que tanto interessa a quem gosta muito de nutrição e àqueles que gostam muito do desenvolvimento pessoal, esta junção das duas coisas que eu acho que são fundamentais e muito importante estarem alinhadas. Vamos ver se a Ana desta vez consegue aderir. Consegue. E vão-me dizendo desse lado se para vocês a imagem está boa, se me conseguem ouvir bem. Alô, alô, meus queridos, boa noite. Acho que a Ana não está a conseguir. Enviei novamente o convite a Ana. Isto demora um bocadinho de tempo, às vezes. Estas tecnologias têm destas coisas. Agora sim, ela aderiu. Vamos ver se consegue aceder ao convite. Oh, diz que ela não consegue aderir. Ana, eu acho que tu ainda estás no Brasil, na verdade. Deve ser por aí, estamos muito longe. Olá! Já Não conseguiste, que estava a linda. conseguir, credo. Já estava aqui. Oh my God. Por isto mais para cima. Então, Que bom, minha querida. Olha, estou super contente. Nem imaginas, sabes que tu és aquela pessoa que para mim é uma inspiração. E então é um prazer enorme, uma honra, um privilégio que eu, olha, não cabe em mim quanta honra estar aqui contigo. Na verdade, eu quando te encontrei eu não estava nada bem. Às vezes é assim, a doença leva-nos a estes movimentos de desenvolvimento e já tinha muita informação de nutrição e tudo. Eu tenho colite ulcerosa, ou melhor, se calhar tinha, porque agora não tenho tido crise nenhuma e, portanto, acho que está tudo equilibrado. Mas lembro-me perfeitamente aquilo que. Todos os ensinamentos que tu transmites e até hoje eu pratico e sempre com uma leveza, sabes? Sempre vi esse teu lado leve, dizer as coisas, sempre com muito amor perante tudo e pronto, olha, sou-te muito grata por isso, muito grata por teres aceitado. E estou assim, olha, muito contente, muito emotiva e acho que temos aqui uma boa conversa. obrigado por este convite também. Fico muito feliz que estejas mesmo muito melhor, não é? Porque isso também te permite depois fazer outras coisas e passar a tua mensagem também de uma forma mais leve, menos sofrida e fazeres aquilo que tens a fazer aqui nesta vida, não é? Sim, claro que sim. Olha, gostava de conhecer assim um bocadinho melhor e dar-te a conhecer um bocadinho melhor e sei que não há nada melhor do que pôr as tuas bactérias a falar, não é? Portanto, o que é que as tuas bactérias dizem de ti, Ana? Então, olha, eu e as minhas bactérias temos uma relação muito profunda, não é? De uma simbiose para tentar que nós ambas consigamos estar o melhor possível na vida para fazer o que cada uma tem que fazer. E realmente é um tema que me tem fascinado imenso. Porque eu não me lembrei um dia, olha, vou estudar isto assim ao assado. Foi algo que foi realmente acontecendo no percurso, no decorrer da vida, à medida que eu me fui conectando, à medida que eu fui fazendo o meu trabalho, mudando de trabalho também, porque já mudei muitas vezes. Mas realmente, quando entrei na parte da nutrição integrativa, foi como se as coisas começassem finalmente a entrar na linha certa.
percebes? Porque isso permitiu-me também depois crescer aqui para este lado também da espiritualidade, perceber que relação é esta com as nossas bactérias, o que é que realmente elas nos trazem, não é? Porque não é só comida, não é? É muito mais do que isso. Uhum. Mas para eu também aceder a outras partes em mim, eu tenho que estar bem também aqui nesta zona dos intestinos, não é? Que é um órgão super emocional. Aliás, eu costumo dizer, tudo o que se passa no intestino é 100% emocional. Claro que há gatilhos que fazem piorar ou não, mas a origem, não é? Vem sempre de um lado que está relacionado com o nosso cérebro, portanto que isto está tudo conectado, cérebro e intestino está intimamente ligado, não é? Então é super interessante as pessoas perceberem a relação que isto tem. Pronto, e realmente este tema começou, já estava a começar, agora já a começar a divagar para o outro lado, mas calma, vamos devagar, né? Mas pronto, e realmente isto começou-me a fazer aprofundar mais estes temas, criando sempre estas relações, perceber melhor o impacto da comida, que não é só para uma dieta, não é? Na realidade. Uhum. Pronto, e juntar ao longo da vida todas as ferramentas de todas as outras áreas onde eu já tive. Cruzar tudo, porque nunca é nada para ser desperdiçado, não é? Então nós começamos a fazer algo sempre com o intuito de acrescentar, não se apaga o que está por trás, porque há experiências, há coisas que acontecem que realmente fazem nós conseguirmos, olha, eu consegui estar a falar agora aqui contigo sobre isto, não é? E também te ter ajudado no teu processo, e influenciado, inspirado, etc. E eu acho que isso é importante. Sim. Olha, Ana, eu lembro perfeitamente, uma das primeiras coisas que tu me ensinaste foi falar com as minhas bactérias. Isto parece assim uma coisa do outro mundo. Na verdade, eu sempre gostei muito de falar sozinha desde criança e à medida que fui crescendo achei, opa, isto não, tenho que parar um bocadinho com isto. E contigo, esta relação que tu tens com as tuas bactérias e a forma divertida com que tu dizes, não é? Eu acho que isso é meio caminho andado para conectarmos com o nosso corpo, percebermos que somos realmente um universo dentro. Não somos só o exterior, portanto, temos um mundo todo de vida dentro de nós e falar com elas ajuda muito. E tu, como tu sabes, eu tive uma grande crise de colite, portanto, para mim o intestino estava completamente disfuncional, desequilibrado, extremamente desequilibrado. E, portanto, falar com as minhas bactérias foi o início quase para eu dizer: calma, vocês têm que me ajudar, porque eu preciso de vocês. E, e acho que isso é, lá está, foi uma das primeiras coisas que tu me ensinaste e gostava que tu falasses mais sobre isso, da Sobre importância essa que é. comunicação, não é? Sim. Então, tocaste num ponto super interessante e super importante, porque realmente nós comunicamos com tudo à nossa volta, não é? Verbalmente, não é? Uhum. Mas as pessoas não comunicam literalmente com aquilo que está dentro delas, percebes? Então, isto é uma forma de conexão, porque nós estamos desconectados de nós próprios e nós, para tratarmos qualquer órgão dentro de nós, não estamos a falar de um acidente ou de coisas dessas, quando estamos com situações que são crónicas, que já se arrastam há mais tempo, não é? Significa que há uma desconexão de facto com partes nossas, não é? Pronto, e falar com aquilo que habita em nós é a coisa mais importante, porque nós não somos isto assim só, não é? Então, na pele, cá dentro, no intestino, na língua, nós temos mais bactérias na língua do que a população toda que existe em Portugal. Não é? Então é toda uma comunidade, ok, não tem a forma do nosso rosto, não é como um cão, como um gato, mas elas têm também, têm vida na realidade, têm competências, não é? Então quando eu aprendo a comunicar com aquilo que me dá vida, porque nós sempre. Ok, as bactérias são vida literalmente, deixa-me só aqui dar um bocadinho de água que eu deixei de ser. As bactérias, elas estão aqui diariamente, sempre a promover a nossa sobrevivência, constantemente a empoderar-nos, a fazer digestão dos alimentos que nós ingerimos, transformar todos estes nutrientes em matéria que vá ao combustível, não é? Que entra aqui para dentro de nós. Por isso é que é muito importante que combustível é que eu estou a colocar no meu carro, entendes? Se eu vou pôr gasolina no carro, a gasolina não anda. Não é? Se eu vou pôr gasolina no carro, a gasolina também não anda. Também não posso pôr água no carro, a gasolina ou a gasolina não vai andar. Então, nós temos de dar o combustível certo para aquilo que está dentro de nós. Então, eu perceber o que é que faz alterações, porque quando eu tenho uma dor, não é, na barriga, quando eu sinto azia, não é, no estômago, etc., isso não é só um sintomazinho, não é? Há uma reação, há uma ordem, entre aspas, que está a ser comunicada ao nosso cérebro através daquilo que está a chegar aqui dentro, não é? E nós, é através do nosso cérebro, da nossa mente, nós controlamos aquilo que se está a passar aqui dentro. Por isso é que a nossa cabeça é muito importante também estar bem, porque eu posso levar isto tudo à falência.
não é? Com os meus pensamentos, porque depois também entramos, não é só o que comemos a nível de comida, de nutrientes, é também a parte emocional, o que é que nós engolimos emocionalmente, do que eu me estou a alimentar a nível das emoções, não é? Porque isso também vai produzir reações químicas que vão alterar o terreno onde essas bactérias estão. Entendes? O pH. Então, se eu tenho um pH mais ácido, eu vou ter um terreno mais propício a ter bactérias menos boas. Se eu tenho um pH mais alcalino, eu vou cultivar as melhores bactérias. Estás a ver a importância? Então, isso pode acontecer com a comida, mas também com os nossos pensamentos, não é? Se eu faço mais desporto, se eu faço menos desporto, se eu estou em stress, se eu estou mais calma. Todas essas situações são condições que afetam aquilo que se passa aqui dentro. Então, tu perceberes dentro de ti que linguagem é que eu vou utilizar para mim própria, não é? É um mind change, como se costuma dizer, brutal, porque tu entras em conexão direta com aquilo que mais importa, que és tu, não é? Não Exato. é que o resto não importe, mas primeiro estamos nós e depois está o resto, porque se eu não estiver bem, eu também não vou dar o melhor para fora. Que é um erro muitas vezes que as pessoas acham que dar para fora, estar conectada a todas as coisas que andam cá fora, mas depois para mim eu não tenho conexão nenhuma, zero. Então sou a primeira pessoa a me desconectar de mim própria, a excluir-me a mim própria. Estás a ver? E claro que isto tem impacto nas nossas bactérias, não é? Porque elas estão aqui, imagina os fantoches, as marionetes, nós somos um fantoche que está a ser comandado literalmente por estas bactériazinhas. Tu tens muitas bactérias que não interessam, das menos boas, não é? Tu não te vais sentir bem, vais ficar sem energia, vais te sentir mais cansada, vais dormir menos bem, não vais ter tanta força para fazer os teus exercícios, não vais conseguir pensar tão bem, não é? Então todo o teu grande potencial podes saber. Há pessoas que nem sabem bem qual é que é o meu grande potencial porque nunca estão nesse registro, não é? Porque estão sempre no modo de sobrevivência, literalmente. Então, quando tu te conectas e usufruis desse teu grande potencial, tu começas a perceber o que é que realmente é bom para ti, o que é que tu tens que dar, em que momento é que tens de dar. Nós somos mulheres e temos diferentes fases no mês, não é? Temos diferentes fases no mês. Mesmo as mulheres que estão na menopausa, elas continuam a ter ciclos, ok? Não menstruam, mas continuam a estar alinhadas com a lua, com essas coisas todas. Então, é importante eu perceber como é que são as minhas emoções, como é que eu posso me nutrir de modo a dar suporte a todas essas fases diferentes. Uma mulher que está grávida vai ter necessidades nutricionais diferentes de uma mulher que não está, não é? Uma mulher que faz desporto também tem necessidades nutricionais que uma mulher que não faz ou que faz menos. Então, estás a ver a importância que é tu saberes comunicar contigo própria, não é? E a maioria das pessoas não faz este trabalho. Porquê? Porque não se dá importância a ela mesma. Então já começa logo aqui um gap, agora eu queria dizer isto em português, mas começa aqui um desnível já grande a acontecer. Percebes? Então é mesmo importante nós compreendermos e aprendermos a nossa linguagem. Não é a da vizinha nem do Exatamente. vizinho, é a nossa própria linguagem. Ok? Eu sei que isto não está bem, porque é que não está bem? Às vezes não conseguimos aprender logo sozinhos, então vamos a um terapeuta, vamos a um profissional da saúde, vamos à nutrição, a fazer outras coisas que nos ajudam a compreender esta nossa linguagem. Estás a ver? Mas é super importante nós estarmos a conseguir descodificar literalmente o que é que está aqui a acontecer, que mensagens estão a vir dentro de mim para fora. Entendes? Sim. Pronto, olha, Ana, eu acho que tu fizeste aqui o resumo perfeito da importância que a nutrição tem no nosso autoconhecimento e no nosso desenvolvimento pessoal. Acho que foi um resumo perfeito de tudo, porque tocaste nos vários pontos. Agora um bocadinho, escalando um bocadinho este resumo que tu fizeste. Portanto, tu falaste muito do mindset, desta capacidade, clarear a nossa mente, não é? E nada como os alimentos para nos fazer, sobretudo os antioxidantes, não é? Que ajudam imenso o nosso cérebro. E como também o autocuidado, o saber nos cuidar, nutrir bem, porque eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia alimenta-se muito, mas com muito poucos bons nutrientes. Há muito fast food em que nos mimamos pouco com nutrientes que nos dão energia, como tu disseste. A maioria das pessoas estão cansadas. Eu estava extremamente cansada quando estava doente, e isto não te permite tu te conheceres, porque não tem deficiência de sono, portanto eu andava dias e dias que dormia muitíssimo pouco. Portanto, isto tudo, lá está, encadeia num ciclo de quase desconexão, e para nos conectarmos, muitas vezes precisamos de
de começar por alguma coisa e a alimentação é o aliado quase perfeito que nos põe a máquina a mexer. E esta máquina, que é o nosso corpo, muitas vezes leva tempo. Sim. Qual é que tens dicas assim para quem está completamente desequilibrado, desorientado, como começar através da nutrição este processo de conhecimento? Olha, eu acho que aquilo que estás a falar, estás a dar informação muito importante que tem a ver com como é que é o nosso estado de cérebro em relação aos alimentos que nós comemos. Pronto, estávamos a falar há pouco. O primeiro passo é tu perceberes, estabeleceres esta associação de eu como isto e de repente começa a ficar sem energia, associares isto, porque às vezes as pessoas não percebem que a falta de energia vem do que elas estão a comer também, ok? Porque, claro, também pode ser de outros fatores, mas normalmente com a comida que não é muito boa, comida processada, são comidas que também têm vibrações mais baixas, ok? E isso obviamente que vai influenciar a tua própria energia, nós somos energia, está bem? Então tudo aqui funciona com energia. Não é uma questão de shanti-shanti, é mesmo questões físicas, é fisiologia pura. Ciência Funciona. pura. Sim. Exato, é ciência. Então, tu já tens que identificar que tipos de alimentos é que te podem estar a baixar essa energia ou a colocar-te num lugar onde consegues, não pensas tanto ou dormes menos, porque quando tu não dormes tão bem, também estás a alterar a produção da tua serotonina, as tuas hormonas do bem-estar também não estão a funcionar como deve ser, claro. Então, tentar identificar o que é que me está a levar a este estado, não é? E tu na comida consegues identificar. Às vezes eu pergunto às pessoas, não é? Então, mas o que é que comeu ou o que é que costuma comer, não é? Dê-me um exemplo no dia, porque às vezes elas não conseguem identificar. Eu não sei, eu não consigo identificar o que é que me faz sentir, por exemplo, a barriga inchar de repente, ou começar a ficar com o intestino mais preso, não é? Ou ter uma diarreia. Às vezes as pessoas não conseguem identificar. Claro que nós não temos que ser incisivos e às vezes não dá para identificar um ingrediente, mas quer dizer, se eu ao longo da vida tenho aquela alimentação que é um bocado mais restrita, só funciona daquela maneira, eu posso começar a associar realmente que está ali como muitos lácteos, ou como muito glúten, ou como muita proteína animal, não é? Ou como muita coisa crua, inclusive até verduras, não é? Porque há pessoas que não têm as bactérias suficientes para fazer digestão das fibras, não é? Então, claro que vão inchar, não é porque o espinafre ou porque o brócolis isso não presta, é porque a pessoa não tem as bactérias necessárias para fazer essa digestão. E muitas pessoas não sabem que esta nossa condição e a tua própria condição não vem só de agora, tu já herdaste isso, ok? Então, nós quando nascemos, nós trazemos já um grupo de bactérias que vem do ânus ou da vagina da mãe, não é? Se nasceste por parte vaginal, porque se nasceste por cesariana, trazes só das bactérias da barriga da mãe e do hospital, portanto é um número mais reduzido. Se na altura da mãe estar grávida, ela tinha problemas de tiroide, ou tinha cólon irritável, ou tinha doença de Crohn, ou era uma pessoa depressiva, sei lá, o que for, tu vais trazer mais bactérias dessas. Agora, se vai manifestar na vida ou não, está relacionado com vários fatores, com o que tu comes, com aquilo que tu pensas, se és muito estressado ou não, se fazes desporto, se dormes, não dormes, tudo isso vai influenciar a manifestação das tuas fragilidades, percebes? Por isso é que é importante também saberes a tua história, não é? Então quando eu estou a fazer uma análise daquilo que realmente me pode estar a causar o meu mal-estar ou estas questões em mim, não é? Eu tenho também a analisar tudo isto, não é? Não é, eu ontem fui ao fui a um sítio desses, Fast food. fui comer a um sítio de fast food, sei lá, imagina, ontem fui ao fast food, mas hoje é como estou a sentir mal. Claro que tem relação também com o que se passou ontem, não é só do momento, não é? Eu agora bebo um bocado de água e pronto, estou mal, ou não fico logo mal, não tem a ver com isso. Pode ter a ver, claro, não é? Porque o corpo demora também a fazer a sua digestão, demora a processar determinadas coisas, depende se tu comes muitas vezes isso, não é? Há pessoas que comem muitas vezes porcaria e já nem sabem o que é estar bem, já aprenderam a viver daquela maneira, então estar naquele estado é normal. E de repente, quando nós começamos a ajustar pequenas coisas, a pessoa parece estar a descobrir um mundo novo. De repente, rejuvenesci, tenho mais energia, consigo fazer mais coisas, entendes? Então, é esta conexão que na realidade existe pouco em muita gente, não é? As pessoas estão naquela condição, pois claro, há muitos profissionais na área da saúde que acham que a parte nutricional não tem grande influência, mas depois há outros que já dão mais valor em tudo, em todas as profissões, há coisas boas e outras menos boas, não é? E então a pessoa nunca atribui muitas sensações que tem há anos a determinados alimentos, não é? Então,
em nutrição, claro, na minha abordagem, obviamente, há coisas que eu elimino logo, porque realmente faz diferença. Às vezes não se nota, mas eu sempre comi e nunca tive nenhum problema. Eu sempre bebi leite e nunca tive nenhum problema. Pá, são alimentos que são inflamatórios, não é? Há pessoas que têm mais, outros têm menos inflamação, não é? Mas a verdade é que eles vão inflamando e às vezes há uma inflamação sistémica que se vai desenvolvendo ao longo da vida e tu não tens nada, mas naquele momento em que, olha, ficaste com uma tendinite e agora não podes fazer o teu desporto durante umas semanas, estás mais parada. Ou então chateaste com o teu marido ou com a tua mãe ou o que for e então te ficaste num período com mais stress. Estás a ver? Então nesse momento as tuas fragilidades vêm mais ao de cima. Entendes? E aqui é que está, então, mas de onde é que veio? Pá, vem que realmente as pessoas que estão a fazer desporto todos os dias, imagina os jovens, já fazem muito desporto, estão na escola, têm as atividades extracurriculares e comem mal como um raio e estão sempre com o físico bem. Bem, Mas a partir do momento em que aparentemente. acaba o desporto, não é? Que eles começam a trabalhar, começam a ter uma vida mais sedentária, de repente começam a ficar mais gordos. Ou começam a ter mais problemas que nunca tiveram. Porque realmente eles iam compensando, inconscientemente, obviamente, fazendo atividades que conseguiam ir eliminando. A partir do momento em que isso não acontece, a comida está a mostrar tudo aquilo que foi construído. Então, se eu fiz uma alimentação pobre, vou ter também mais riscos de fraturas, fratura óssea, não é? Pessoas que dão uma queda e partem logo uma perna ou um braço. Não é muito normal, não é? A não ser que tenhamos um osso que está desnutrido, ok? Então, isso se constrói-se ao longo da vida, não é agora de repente. Então, há coisas que, é como as doenças cardiovasculares, a diabetes, o Alzheimer, são doenças que tu podes detectar já na infância, mas tens que fazer os exames certos, tens que pedir nas análises os marcadores certos, entendes? E ter esta visão, não é com análises muito simples de 5 ou 6 parâmetros, tu vais perceber como é que é a dinâmica daquele corpo, entendes? Então isto é tudo um processo também da própria pessoa que recebe a informação. Muitas vezes eu estou a falar as coisas e parece que estou a falar de uma coisa do espaço ou de outro planeta. Não, estou a falar de algo que é do nosso próprio corpo, não é? A pessoa que se deita constantemente à 1 da manhã já perdeu aqui uma janela importantíssima para melhorar a sua saúde, que é entre as 10 e a 1 é o maior horário de regeneração do corpo. Então, se eu não estou a dormir nesse momento, grande parte já passou, não é? Então, são pequenas coisas que nós damos como certo. Não, eu sempre fiz isto, eu sempre fui assim, os meus pais eram assim, ok, então e como é que é a saúde dos pais? Não é? Às vezes, mas o meu avô morreu com 90 anos e comia banha de porco todos os dias. Ok, mas de certeza que ele cavava, que caminhava, não era uma vida sedentária, era uma pessoa que se calhar a banha vinha dos porcos que ele criava, estás a ver? Então é diferente de hoje em dia. Hoje em dia tu tens tudo pronto e cada vez inventam mais, não é? Tu às tantas já não estás a comer coisas que são normais, ou seja, o corpo não reconhece aquilo, não é? Porque isto depois vai entrar aqui dentro, tens todas estas bactérias, esta vida que está aqui dentro, e aquilo entra e elas percebem o que é isto, é um corpo estranho. Então começam logo a ser acionados mecanismos. É inflamação, é uma coisa que prejudica o nosso corpo. Não é? Então, todos estes sinais que começam a ser dados. Então, aquele nutriente que a pessoa acha que está a comer comida, na realidade não é. É uma agressão que está a entrar. O corpo não vê isso como comida, não é? E de facto não é. Não é? Tu tens noodles, por exemplo, que se vendem, pronto, não interessa as marcas, mas há noodles que se vendem que aquilo é um horror para digerir. Já se fez uma filmagem a nível de endoscopia mesmo, fazer uma endoscopia e ver como é que aquilo está a ser digerido no estômago. E aquilo não se digere, percebes? Parece plástico. Então, o que é que aquilo vai fazer ao corpo? Não é? Tu não estás a absorver nada e está ali a dizer que tens comida no estômago, então estás supostamente saciado e não estás. Então, estás a ver? Então, isto acontece muitas vezes em muitas coisas que as pessoas estão a comer, não é? Comidas do desenrasca, pois às tantas estás a comer cada vez menos quantidade, o teu estômago também encolhe mais, então parece que estás saciado mais rápido com menos. E então, se o que tu comes não tem qualidade, pá, esquece, estás a comer vazio, literalmente. Então são todas estas questões que é importante nós compreendermos. Porque ninguém fica doente do dia para a noite, não é? Claro que tens situações agudas, apanhaste uma intoxicação alimentar, sei lá, comeste um alimento que não estava tão bom, ou alguma coisa que realmente não estás habituado a comer, estás numa dieta que tem poucas fibras, vais comer algo com mais fibras e depois dizes que a comida com mais verdes não presta porque ficas mal. Pá, não é a comida que está errada, não é? Tu é que tens que começar a melhorar a diversidade das bactérias que tens dentro de ti. E isso vai-te levar Exato. a uma digestão diferente.
É como se eu tivesse, olha, agora quer que me pintes uma tela, mas não me dão tintas. Então eu vou inventar isto como? Como é que eu vou pintar? Percebes? Aqui é a mesma Uhum. coisa no corpo. Tu precisas, as bactérias precisam de ter material, matéria-prima, para transformar. Se tu dás a uma bactéria que, por exemplo, está habituada à fibra, se dás proteína animal, ela não vai fazer nada com aquilo. Se é uma bactéria que está habituada à proteína animal, tu dás fibra, ela também não vai saber o que é que vai fazer com aquilo. E claro que vais insuflar. Entendes? O açúcar é a mesma coisa. Uma mulher que está menstruada, se vai comer doces na fase da menstruação, vai ter muito mais sintomas da menstruação. Porque inflama mais, está tudo muito. Por si só o corpo já está numa certa inflamação, não é? Se tu ainda vais alimentar mais isso, claro que vais sofrer mais. Entendes? Então é importante também saberes esta questão que estávamos a falar há pouco, que é as diferentes fases da vida, não é? Uhum. Então, na gravidez, estás no terceiro trimestre, tens muito mais vontade de comer doces. Claro, estás a ter muitas necessidades. Não podes ir comer uma lata de doces, não é? O que é que tu tens Sim. que fazer? Aí não é entrar em dietas, não, mas é comer as coisas certas que te saciam, nutrem, para tu não teres essa vontade. Não é? Quantas vezes tu ouves pessoas que, por exemplo, são de uma dieta mais vegetariana ou vegan, a dizer que na gravidez tiveram muita vontade de comer, e às vezes nem é na gravidez, é noutros momentos, ando com vontade de comer um bife. Não quer dizer que a pessoa esteja com falta de carne. Ela está literalmente, pode estar com falta de ferro. E então, claro que o corpo vai pedir aquilo onde existe uma maior concentração de forma mais fácil. Não é a mesma coisa que os doces. Se o corpo está a pedir mais doces, quando estás deprimida, tu queres aconchego. Vais querer coisas mais doces que te dão prazer rápido, para sair rapidamente daquele mood onde tu estás. Entendes? Uhum. Então não significa que tu precises dos doces ou que os doces é que trazem felicidade. Tu tens é que analisar qual é a mensagem que está por trás deste desejo, não é? A vontade de comer tanto queijo. Porquê é que tu queres comer tanto queijo? O queijo, não é? Faz-te libertar uma hormona que tu, quando estavas a ser amamentada ou estás ao colo da tua mãe, quando eras criança, também produzes. A prolactina. Então, imagina, isto traz-te o quê? Traz-te a sensação de colo. Então, o que é que tu queres na realidade? Queres colinho. Entendes? É Entendes isto. Então, perfeitamente, sim. quando estou a comer assim, grandes e vontade de comer muito queijo, etc., eu quero colo. Percebes? É a minha Certo. forma de aconchego para mim própria. E há pessoas que fazem de outra forma, não é? Isto depois é associado às nossas memórias, àquilo que aconteceu no passado ou com a tua família, não é? Por exemplo, eu lembro-me na altura, quando era mais nova, e muitas pessoas têm essas coisas também, que é o leitinho com mel antes de ir dormir, não é? Dava o Sim. aconchego. Claro que eu agora nem pensar em fazer essa loucura, não é? Porque é altamente inflamatório, mas tenho a memória disso, entendes? Que dava esse aconchego, quem trazia a avó ou a mãe, então é aquele momento, aquele mimo. Então nós muitas vezes repetimos o comportamento, mesmo até às vezes sabendo que não nos está a cair bem, por causa desse aconchego que sentimos. E é Uhum. importante nós descortinarmos isto tudo, desconstruir um bocado e perceber onde é que isto realmente me está a levar. Percebes? Faz Certo. sentido? Olha, faz-me imenso sentido, Ana, e queria perceber um bocadinho mais sobre isso. Porque tudo aquilo que eu conheço, nós conseguimos mudar a nossa microbiótica, digamos, entre 72 horas a 6 meses, mais ou menos. Mas eu percebo que nós temos bactérias, lá está, dos nossos ancestrais. Chegamos até a ter bactérias da pré-história, não é? Segundo Sim. também aquilo que sei. E como é que isso é possível? Como é que a gente alimenta essas bactérias? Olha lá, então vamos dar à nossa ancestralidade. Tu não nasceste da tua mãe apenas, não é? Quando tu estás na Uhum. barriga da tua mãe, a tua mãe está grávida de ti, tu já estás a trazer informação que vem da tua avó, não é? Uhum. Da tua mãe, Da e tu minha em tudo, no bisavó. teu ovário já tens isso. Mas claro que não tens só dessas pessoas, porque tu estás a trazer toda uma rede de informação ao longo do tempo, não é? Que viaja através de cada um. Agora tu já és mãe, não é? Sim. Pronto, os teus filhos trazem a continuidade de toda esta rede que está para trás de ti, entendes? Uhum. Então, se tu atualmente tens bactérias no teu intestino que são da pré-história, então, não foi alguém que agora se lembrou de pôr cá as bactérias. Elas têm viajado como? Elas adaptaram-se às comidas que tu comes, adaptaram-se às mudanças climáticas, adaptaram-se ao teu estilo de vida, foram-se Uhum. adaptando. E é assim que nós humanos também vamos passando, não é? De geração em geração vamos evoluindo, vamos nos adaptando. Ou Uhum. não, não é? Há uns que não se adaptam e ficam pelo caminho. Pronto, mas as bactérias é muito isto que acontece. Então, se tu trazes essa informação da pré-história, tu não trazes só a bactéria em si, tu trazes.
formas de despertar a tua imunidade, traz formas de fazer a digestão de novos ingredientes, de adaptação a diferentes pHs. Hoje a alimentação e o stress que existe faz com que o teu corpo esteja mais ácido. As boas bactérias, muitas delas, não sobrevivem meio ácido, mas elas tiveram que se adaptar, porque tu tens realmente, mesmo assim, temos muitas bactérias boas que vivem em meio ácido, não é? Então, ácido, talvez não, mas um pouco menos, mais ácido, estás a ver? Então, tudo isto são adaptações que tu vais herdando. E depois tem todo o outro lado, que é as tuas emoções. Então, tu também trazes as emoções, isso está estudado, não é? As tuas emoções viajam ao longo do tempo, viajam de geração em geração, não é? Então, há memórias, e hoje em dia, através da sistémica, não é? Das constelações e destes trabalhos todos que se fazem, não é? O Bert Hellinger é um dos grandes pioneiros nesta área, não é? Ele já faleceu. Mas foi ele que começou a abrir muito estes campos. Óbvio que tu consegues chegar ainda mais longe e perceber as dinâmicas. Então, se imagina, se tens toda uma linhagem atrás de ti que vem de uma vida em que toda a gente tinha depressão, qual é a hipótese de tu não teres depressão? É praticamente nula, não é? Claro que vais ter depressão. Agora, se vai manifestar ou não, vai depender. É através depois com a epigenética e com o ambiente em que nos Isso. envolvemos e com a nutrição, não é? Exatamente, e Ah, não só, é tudo o que está à tua volta, porque uma pessoa que traz essas bactérias rapidamente fica mais deprimida do que uma pessoa que não as traz, mesmo comendo as mesmas coisas ou fazendo o mesmo estilo de vida, entendes? certo. E então, tu sugeres sempre, e acredito que todas as pessoas que tu segues, é conhecer a sua linhagem, os seus ancestrais, tentar perceber a vida deles, de onde é que eles vêm, o que faziam. Tu falas várias vezes que não é só saber o quadro médico, digamos assim. Nós temos que conhecer efetivamente aquelas pessoas, porque trazemos muitas dessas coisas. E a sistémica, não é? Através até das constelações, coisas que nós não conhecemos, se calhar através do campo o sistema vai mostrar o que é que está ali por esconder, não é? Tu também tens, facilitas isso. Eu sei Sim, que. sim, sim, sim. E queria perceber um bocadinho mais que impacto é que isso tem, até para quebrar. Como é que nós conseguimos quebrar o sistema? Porque temos que pertencer ao sistema, não é? Mas de certa forma, não é? Como é que quebrando o sistema continuamos a pertencer? É assim, Conseguimos fazer isso através da alimentação ou é sim, tudo muito imagina que tu emocional? vens de uma linha em que as pessoas sempre comeram comidas que levam à obesidade, por exemplo. Ok? Toda a família sempre teve excesso de peso. Ok? Claro, tu traz essas bactérias e mais facilmente consegues. Há pessoas que comem muita porcaria e não engordam. Há outras que comem duas ou três coisinhas e de repente ganharam mais uns quilos. Pronto, tem a ver com o tipo de bactérias que tens aí dentro e a forma como elas transformam os teus nutrientes, não é? Então, tu ao perceberes isso, não é? E ao fazeres as adaptações, tu não estás a quebrar a tua linhagem, nem estás a desonrar ninguém. Nós é que temos estas ligações inconscientes, não é? Por amor. Porque nós, no nosso subconsciente, não é? Lá inconscientemente, nós achamos que repetindo, fazendo da mesma forma, eu estou a ser leal, não é? Àquilo que está para trás de mim e àquilo que foi feito. E então eu sou vista dessa forma, não é? Por estas pessoas que nós na vida procuramos sempre estas validações, principalmente das pessoas mais próximas, que é o pai e a mãe. A referência daquilo que é o pai e a referência daquilo que é a mãe. Está bem? Que pode ser proposta num outro familiar, mas nós na realidade estamos à procura deste pai e desta mãe. Então, se eu repetir o padrão que já existia para trás, eu na realidade estou a ser fiel e estou a ser uma menina bonita por estar-me bem a fazer tudo certinho e as pessoas vão me validar. Estas pessoas que podem estar espelhadas na tua profissão, num patrão, numa patroa, numa amizade, numa relação, entendes? Então há estas dinâmicas inconscientes e tu através da nutrição ou através pronto, de várias coisas em conjunto, tu não vais quebrar o padrão. Tu vais quebrar sim o padrão, mas não vais deixar, não vais desonrar a linha. Tu vais é fazer o que esta linha quer, que é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem perceber. Nós somos a esperança de todos os nossos ancestrais de fazer diferente daquilo que eles fizeram. Entendes? Então nós temos esta força toda. Muitos deles não conseguiram porque, olha, era uma mulher e não tinha expressão, não tinha voz, vivia numa altura em que as mulheres eram um pouco valorizadas, ou a mulher era vista como para criar os filhos e não podia trabalhar.
depende depois das épocas, não é? Ou porque era um homem que levou porrada com pau a vida toda, portanto tem pouca abertura também com os filhos, mas traz o dinheiro para casa e portanto não estar a fazer essa parte afetiva na sua cabeça, ele nem sabe que não é importante porque ele também não a recebeu, entendes? Então, mas a criança sente essa falha, entre aspas, não é? Do pai ou da mãe que estão distantes, que não dão amor, não dão afeto, mas a questão é, quando nós não recebemos determinadas coisas, muitas vezes é muito difícil darmos algo que não recebemos, entendes? Tem que haver aqui um processo, ou tens de estar com contacto com pessoas que te dão um pouco disso que não recebeste na infância, tens que fazer cura das tuas feridas, entendes? Pronto. E então quando tu começas a mudar a tua linha e finalmente a fazer as coisas de forma diferente, tu não és uma disruptiva, não é? Na tua linhagem. Tu simplesmente tu estás a utilizar e a honrar esta linha toda vivendo de forma oposta àquilo É que eles diferente. viveram. E isso é honrar da forma mais linda que existe. Entende? Isso é a forma como nós devemos honrar a nossa ancestralidade. Então, se eu tenho uma ancestralidade que viveu sempre na infidelidade, se foi oprimida, maltratada, não é? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou atrair isso para a minha vida, mas eu vou dizer não. Ok, eu vou sair de relações por mais amor que exista, mas se elas não são boas para mim porque me fazem sentir diminuído ou porque estou a levar porrada todos os dias, não é? Eu saio desta relação e eu estou a pôr um ponto final. Entendes? Porque não, isto para mim acabou agora aqui e não avança mais, porque eu tenho respeito por mim. E não estamos a falar mal do que está para trás, até em termos das pessoas que são fracas. Não, as pessoas não foram fracas. Muitas vezes permaneceram em relações destas. Agora estou a pegar neste exemplo, mas podia ser outros Sim, exemplos. sim, claro. Porquê? Porque é aquela coisa de em prol dos filhos, entendes? Eu por Sim. eles, não é? Abdico literalmente de uma parte minha. Eu conheço muitas mães assim. Pelos filhos, para eles terem determinadas coisas naquela concepção, porque às vezes as mães acham que só daquela maneira é É que que não era lhes vai assim. faltar nada Sim. ou que que vão ser mais felizes e muitas vezes não é isso. É nós conseguimos quebrar este padrão, ser autênticos e recomeçar. E aí já estás a quebrar, entendes? Sim. Olha, Ana, super interessante. Acho que sim, acho que realmente é isso. É tentarmos perceber que temos a responsabilidade de fazer diferente, porque temos muito mais informação hoje e, e honrá-los ou tomar o pai e a mãe e tudo aquilo que está para trás é realmente termos essa oportunidade de fazer diferente. Olha, tu falaste várias vezes na importância de olharmos de forma individual para aquilo que somos, não é? Respeitarmos os nossos ciclos, a mulher que é muito cíclica, mais do que um homem, que tem essa estabilidade e em termos hormonais facilita muito, a tal tríade de bactérias, hormonas e emoções, não é? Portanto, este ciclo que tanto pode ser muito vicioso como valoroso, não é? Sobretudo para o bem-estar. Olha, gostava que falasses muito, porque tu também sempre foste para mim uma fonte de inspiração, as várias formas de nos nutrir, que não são só alimentos, e tu és uma praticante de estar na natureza, de fazer exercício, nutriste das pessoas com quem estás. Também tens a ferramenta do Reiki, que acredito que seja uma grande fonte de nutrição. Qual é a importância? Se está ao mesmo peso os alimentos e outras formas de nutrir, o que é que tu consideras mais valioso? Olha, não há um mais valioso que o outro, atenção, porque nós temos a nutrição, que é os micronutrientes e os macronutrientes, não é? Que fala-se muito na nutrição, que é a nutrição secundária, na realidade, que é aquela que nós ingerimos, mas tu depois também tens a nutrição primária, que não quer dizer que seja a mais importante, mas que tem a ver com as tuas emoções, não é? Então tu tens que ter o teu corpo, tem que estar alinhado com o teu espírito, não é? Tu não podes manifestar nada só no espírito, ok? Tu precisas de um corpo para manifestar o teu espírito, não é? A expressão da alma, etc. Se o teu corpo não funciona, se o teu corpo está inflamado, não é? Se tu estás constantemente a tentar corrigir o teu físico, não é? Tu não tens disponibilidade também para a parte do emocional. Então, por mais que tu queiras, isso também não vai funcionar. E o espiritual também não pode viver só do espiritual e não cuidar do físico. Eu, se vou fazer trabalhos de reiki, trabalhos energéticos, etc., eu preciso estar com o meu corpo da melhor maneira porque isto puxa mesmo do físico. Eu, por exemplo, agora no último curso de reiki, porque são processos que estão a acontecer. Isto agora pode ser um bocado mais confuso para algumas pessoas, mas também é importante perceber estas dinâmicas, não é? Eu, na última turma de Reiki,
era uma turma que tinha um tema muito específico, muito intenso, muito ligado à criança interior, ao feminino, e eu tive uma semana inteira a sangrar, ok? Então, eu não tenho nenhum problema, não costumo ter spotting em nenhum momento dos meses, portanto o meu período é regular, chega naquele dia, acaba naquele dia, ponto final, acabou, está resolvido. E nessa semana antes, comecei com aqueles sintomas, parece que estava a ter o período outra vez, e depois começou a ficar cada vez uma sensação nada a ver com o período, mas como se alguém me tivesse a cortar o meu útero, entendes? E eu até pedi ao meu marido, porque ele é mestre de Reiki também, e disse, pá, olha, envia-me Reiki e faz qualquer coisa, porque eu estou aqui com a turma e parece que me estão a cortar o útero todo por dentro. E na realidade, eu estava a fazer um processo internamente através do meu físico, isto acontece quando se trabalha com energia, não é? Há processos que passam por nós, que nós Limpeza. transmutamos dentro de nós, e eu não estava a limpar uma coisa minha, atenção. Eu estava a fazer um processo que estava relacionado com um determinado grupo que estava naquela turma, entendes? Porque assim que acabou o dia, ou seja, o fim de semana do Reiki acabou, e Acabou o imediatamente sintoma. acabou, nem uma gota de sangue pingou mais. Nenhuma dor, nada, zero. Estás a ver? É o Pronto, campo, porque sim. foram processos que. Estás a ver? Então imagina, se tu não estás bem fisicamente, é difícil também gerir isto, não é? Imagina que eu já andava com o meu ferro em baixo, ou que eu não me andava a nutrir o suficiente para estar com bons níveis e que estava numa situação ali mais de anemia. Isto aqui seria a gota d'água para me mandar mesmo abaixo, não é? Porque quando temos baixas de ferro, sentimos mais cansaço, começa a cair o cabelo, depois vêm as faltas de confiança, porque estamos com menos cabelo, não é? Para além das fraquezas, as unhas a partirem-se, enfim, uma série de sintomas que tu tens por teres déficit de ferro. Não é? Então, imaginem que eu estava nessa fase, eu não iria ter suporte, não é? Então, uma pessoa que faz trabalhos energéticos tem que se nutrir bem, tem que cuidar bem do físico, tem que ter a alimentação bem variada, diversificada, não é? E alinhada com aquilo que tu também estás a fazer. Agora, mas eu não faço nada energético, não preciso. Não, claro que precisa. Se eu estou a trabalhar numa profissão em que o meu cérebro é constantemente requisitado, eu tenho que ter nutrientes que me estão a potenciar constantemente o cérebro, senão eu ando sempre num estado de exaustão, não é? Não posso andar a viver de cafés para estar acordada, percebes? Porque isso também não é benéfico. Então, tudo se complementa na vida. Nós não podemos dizer que é só isto ou só aquilo. Não é só uma coisa que leva a uma doença, são várias, não é? Não é só um alimento que faz tu ficares mal no teu corpo, são vários alimentos, são várias situações conjugadas que naquele momento, naquele dia, naquela altura, gerou aquela questão ou fez vir ao de cima aquela questão. Ainda há bocado tu falavas, depois esqueci-me de responder, na questão dos diagnósticos, não é? E que a pessoa vai ao médico, vem com um diagnóstico no órgão X ou Y. Cada órgão já está a dizer o que é que tu estás a trazer emocionalmente. Entendes? Então, se a pessoa vem não é, com o fígado todo inflamado, não é só um fígado gordo, não é só uma inflamação, não é? Se a pessoa tem fígado gordo, ela realmente não se nutre bem, ela não quer saber, ou ela bebe muito, ou está realmente a comer muita coisa que não interessa. Isto está-me a mostrar o quê? Que aquela pessoa também não tem uma autoestima assim tão boa, não é? Para ela própria, que ela não se leva tão em conta. Entendes? Porque é uma falta de cuidado, de autocuidado. Percebes a relação depois, como é que isto começa a entrar no nosso autoconhecimento? Então eu faço a análise dessa forma e eu quero que as pessoas percebam isso nas minhas consultas. Eu não quero chegar ali, agora comes isto e já está. Não vai dar. Não é? Pessoas que querem perder peso. A maioria das pessoas tem excesso de peso há muito tempo, como estamos a falar de obesidade mórbida, etc. Têm praticamente sempre traumas associados. Então eu vou conseguir emagrecê-la, fazer uma dieta assim, ela vai perder algum peso, vai ficar espetacular e vai durar o tempo todo. Não vai, porque ela, se não tratar do trauma dela, não vai resultar. Entendes? Então há coisas, as pessoas muitas vezes que estão com excesso de peso, estas camadas todas que estão a ser criadas, é uma forma que elas têm de se esconderem. Entendes? Eu sei que Proteção. é uma antítese, não é? Porque estás maior, vê-se mais, mas a Mas, realidade é que tu estás a tentar te esconder, não ser vista. Agora, o que é que gerou isso? Foram abusos, foram maus tratos, foram não seres vista, não olhada, foi não seres tida nem achada, como se costuma dizer. mas isto depois cada um tem os seus, não é? Uhum. E é isto que É, tens de ir tentando compreender, porque se tu percebes o porquê, ou se estás em lealdade com alguém, ou se estás a tentar repetir inconscientemente a história de um familiar, estás a ver? Tudo começa a clarificar e já não faz sentido ser daquela maneira, não é? Se a pessoa está num registro constantemente, não ter vontade de nunca fazer nada para ela, de não ter vontade de cuidar, odeio cozinhar, pá,
eu conheço muitas pessoas que odeiam cozinhar. Aquilo arrepia-me quando eu ouço alguém dizer que odeia cozinhar. Porque quando a pessoa diz odeia cozinhar, ela está inconscientemente a dizer, não, tá, para já está fora desta conexão, mas ela está literalmente a dizer eu odeio-me, percebes? E eu sei que isto pode ser esquisito para algumas pessoas, mas isto é real. Porque quando tu odeias cozinhar, significa que tu não gostas daquilo que tu não queres tratar daquilo que está dentro de ti. Claro que tu não interpretas desta maneira, mas vem de uma falta de amor incrível, entendes? São relações que também já podem acontecer com situações que aconteceram no passado, mas está ligada a esta falta de amor, entendes? Então é interessante tu analisares tudo isto, porque nunca é Uhum. só um fígado gordo, nunca é um tumor no pulmão apenas, nunca é só uma diabetes, percebes? Então tudo isto tem uma razão de ser, não é só porque herdaste. Não, tens a fragilidade agora. Porque é que ela tem necessidade de se manifestar? Porque é que o teu corpo tem necessidade de manifestar os sintomas? Porque é que ele precisa de falar contigo desta maneira? Então é porque não o estás a ouvir. E cada vez escala mais o sintoma, não é? E torna-se mais agressivo, torna-se mais Sim. forte, de maneira a que tu tenhas que parar e começar a olhar. E há quem decida não olhar e está tudo certo. Sim, mas o que é certo é que o corpo não esconde. A nossa mente pode arranjar todas as desculpas, mas o trauma mora no corpo e lá, se não resolvermos, ele vai arranjar outra maneira de aparecer. Exatamente. Olha, uma coisa que eu também queria muito falar contigo era o jejum, a ausência de nos alimentarmos e esta conexão que permite, não é? Esta hormese que o nosso corpo precisa, também muito, já é uma prática muito antiga e relacionada com a espiritualidade também. Eu sei que tu também praticas ou recomendas em muitos pacientes, consideras importante, tenho a certeza absoluta. Claro que sim, o jejum é muito importante. Agora, não é uma chapa assim para toda a gente, atenção. Temos que avaliar sempre os casos, mas o jejum é uma ferramenta brutal porque é como se fosse dar descanso ao corpo, não é? Tu, quando estás a fazer jejum, os teus órgãos conseguem desempenhar as suas funções. E de Uhum. facto há coisas muito engraçadas que acontecem, não é? Nomeadamente pessoas que, por exemplo, estão internadas, não é? Eu vi isso com a minha mãe, por exemplo, também, não só, mas já com outras pessoas, que estão a passar, por exemplo, por um processo oncológico e de repente há qualquer coisa no corpo que faz com que elas não consigam comer e elas têm que ficar só a soro e, portanto, estão a fazer um jejum forçado e depois de repente, passado uma semana, o tumor diminuiu, ou os tumores diminuíram, estás a ver? Porquê? Porque não houve nutrição, não houve aquele combustível que os tumores precisam, não é? Então, claro que foi forçado, mas também trouxe um benefício. Agora era interessante aproveitar esse benefício e fazer algo diferente, não é? E Uhum. não seguir o padrão da linha normal. Então, quando tu estás em jejum, o teu corpo realmente está a limpar cada órgão, a fazer as suas funções, literalmente, e nós todos podemos fazer um jejum muito simples, não é? Que é que toda a gente faz praticamente, que é do jantar até de manhã, pelo menos, são 12 horas, vá. Não quer dizer que seja o jejum mais eficiente, mas já é um bom jejum. Agora, quando estás a comer à meia-noite, ou estás a comer à 1 da manhã, e depois às 9 ou às 8 estás a tomar um pequeno almoço, não é jejum nenhum, tá? Ou estás a fazer, vou fazer jejum agora durante a manhã, tipo 5 horas, não é nenhum jejum, ok? Agora lá está, depois depende das necessidades de cada um, depende do objetivo. Depois a forma como se quebra o jejum também é muito importante. Por exemplo, em Uhum. quimioterapia, tu fazes o jejum de 24 horas, já há muitos estudos sobre isso. Fazes um jejum de 24 horas antes da quimio, não é? E o que é que acontece? Durante o processo de quimioterapia, tens mais células cancerinas a morrerem do que se não tivesses feito o jejum. E menos das boas a morrerem. Está provado, a pessoa sente-se melhor, tem menos sintomas. Agora, nem só as Eu pessoas só lembro que têm tu também tens. ficam 24 horas Mas eu sem lembro. comer. Pois, acredito que para a maioria Mas das não é pessoas assim isso tão seja. Não, é complicado. difícil, não. Imagina, Olha, eu lembro uma também teres falado acho que é no pré-menstrual ou durante a menstruação fazer tem, jejum, não é? sim, por exemplo, fazer jejum. Sabes que vais ter a menstruação, não é? Ahm, no dia seguinte ou 2 dias depois, pronto, faz um jejum também as 24 horas antes e automaticamente diminuis logo os teus sintomas. Porquê? Porque o teu corpo desinflama mais, não é? Menstruações dolorosas, menopausas com muitos sintomas não é normal, é inflamação no teu corpo, não é? Que é gerada das diferentes formas. Então tu tens que compensar até aquilo que está-te a faltar a nível hormonalmente, não quer dizer que tenhas de sempre estar a utilizar hormonas e quando utilizas tem que ser bioidênticas, que são aquelas que são mais compatíveis, embora também sejam
fabricadas, entre aspas, mas são fabricadas de forma a serem muito mais compatíveis e com elementos que são mais, que o teu corpo aceita mais e reconhece, ok? Então é muito importante nós termos esta noção. Então, quando tu estás, por exemplo, uma pessoa que tem anorexia, ou uma pessoa que está faz muito adiantada do cancro que chama-se a caquece, pronto, tu não vais fazer um jejum nessa fase, porque já está perto de massa muscular, não é? Então não é uma boa ideia. Uma mulher que está E grávida tem que nunca ser fez sempre jejum na vida. avaliado. Claro, a mulher está grávida, nunca fez jejum na vida e agora lembra-se, estou grávida e vou começar a fazer jejum. Pá, Sim. temos que avaliar, não quer dizer que ela não faça esta questão das 12, 14 horas, que já é muito bom, entendes? Uhum. Pronto, Sim, tudo sim. tem que ser avaliado. Quando é que fazes, quando é que não fazes? Olha, queres estar com a tua atenção mais ao rubro? Pá, se estiveres em jejum antes, tu vais estar muito mais acutilante, não é? E depois lá está, estás em jejum, mas tens de estar a beber os teus líquidos. Não é só estar ali sem nada. E não podes beber sumos, obviamente, não é? É água, podes beber chá, sem açúcar. Uhum. Pronto, e depois é a forma como tu vais quebrar o teu jejum, que também tem muita Pois, é importância. tão importante, exato. Claro, tu tiveste a regularizar os teus níveis de glicémia, não é? E uma data de outras coisas. E de repente, passado este tempo, chegas ali e vais quebrar com uma coisa que te faz disparar a glicémia toda, não é interessante, não é? Então, tudo isto é avaliado. Agora, se nós Uhum. seguirmos os ritmos naturais da natureza, aquilo que está na nossa história, não é? As pessoas não iam comer até às tantas da manhã, não é? Chegava Uhum. àquela hora, à noite já está-se a pôr, a pessoa janta cedo, 7 horas já está jantada e depois tem aquelas horas todas, de manhã nem sempre comia logo, porque não se tem logo fome e comia mais para o fim da manhã, então é um bom jejum. Fazer jejuns de 24 horas para quem quiser experimentar é pegar, fazer o almoço, não se come mais nada e depois volta-se a almoçar no dia seguinte, apanha-se a noite, então encurtas imenso tempo. Estás a Exato, ver? não tens Não é assim consciência. uma coisa tão não é assim tão complicado, né? Mas pronto, Sim. são tudo, cada caso é um caso. Ana, agora assim, tipo, aproveitando o teu percurso e a tua experiência, e a música auxiliar na desinflamação do corpo e no equilíbrio também alimentar? É um auxílio? Sim, lá está, a música tem muitas valências e mexe muito com a tua parte hormonal, mas lá está, não Uhum. é uma coisa isolada que faz tudo. Então ela faz-te produzir mais hormonas do bem-estar. Se tu, por exemplo, comes muito rápido, estás sempre a mastigar, engoles a comida aos pedaços, não é? Há pessoas que relatam que sai comida inteira, não é? No outro dia estava a falar com um paciente que me estava a dizer que saiu num feijão inteiro, pronto, pelo rabo, não é? Claro que ele não mastigou poças, não é? Estava a comer um peixinho da horta, ou o que é, aquelas coisas que era um feijão lá dentro. E de repente sai aquilo, até pensava que era um verme ou uma coisa, e não, era um feijão. Pá, Feijão. já estás a ver como é que isto é grave, não é? Aquela pessoa não mastiga, literalmente, então se ela não mastiga, o corpo também não vai conseguir mastigar, o estômago não vai mastigar por ele. Porque nós temos os dentinhos aqui para mastigar e isto já era em papa para facilitar o processo de digerir, Uhum. não é? Então essa pessoa, claro que vai ter desnutrição, mesmo com apratadas, se entra tudo assim ao molho, não é? E sai pecados nas fezes, não foi absorvido nada, não é? Pronto, Uhum. então é super importante nós também percebermos essa ligação. Então, imagina, se tens essa aceleração a comer, se calhar podes pôr uma musiquinha que te induza a estar mais relaxado. Não vais estar ao mesmo tempo a fazer coisas no telemóvel ou a responder e-mails. Entendes? Então, todas estas coisas podem te ajudar sim. Tens dificuldades em dormir. A pessoa que não dorme bem, naturalmente, normalmente, vai ter também fomes ao longo do dia, porque ela não dormiu bem, está desregulada e, portanto, vai querer até coisas que sejam mais doces, não é? Depois está sempre a comer, o que também não é bom. Esta coisa de andar a comer 3 em 3 horas não é bem assim, tá? O corpo não foi feito para andar a comer 3 em 3 horas. Então, se calhar se eu puser música relaxante antes de dormir, ter umas luzes mais baixinhas, para ajudar a produção da melatonina, então, eu se calhar vou ter vai-me ajudar nesses resultados. Venho de um dia que estou a explodir completamente, meto uma música zen, fecho os olhos um bocado, centro na minha respiração, não é? Tu vais fazer uma massagem, não vão pôr heavy metal a tocar ao mesmo tempo que estás a fazer uma massagem, não dá, estás Claro. ali para Uhum. relaxar, então claro que vai ter impacto, percebes? Então a música pode-te ajudar, olha, a brincar com uma criança, não é? Então vá, agora vamos lá cantar uma música para comer a papinha toda. Estás a ver? Tu estás a cantar a música, através da música, a criança na brincadeira vai comer aquilo tudo.
Claro que a música tem muitas valências, não é? A música tem também uma valência grande, por exemplo, na diminuição da dor. Eu trabalhei muitos anos no Hospital Garcia da Horta, com doentes oncológicos, e eu utilizava a dor para as pessoas tomarem menos morfina. E resultava mesmo. Então a pessoa distraía-se, não é? Com o próprio som ativava aqui a nível neurológico a libertação de determinadas hormonas de relaxamento e a pessoa sentia menos dor. Então isto está estudado também, existem imensos estudos sobre isto na musicoterapia. Então nós podemos utilizar quando tu estás a cozinhar toda irritada e chateada, né? A tua comida também não vai sair bem, vai vir com uma energia diferente. Se tu metes, queres fazer um grande epitão, queres surpreender alguém na tua casa, vamos ter um grande som cheio de paixão, não sei o quê, uma coisa romântica, sei lá, o que tu quiseres, e estás a cozinhar nesta vibe, pá, sai-te um pitelzão daqueles, percebes? Então, claro que a música está a influenciar, entendes? Porque também a energia, ela está a libertar-te muita coisa aqui dentro. Claro. Nós achamos que isto é só coisas que se vêem, não, cá dentro tudo é transformado materialmente também, através, nas tuas hormonas, as reações químicas que ocorrem, tudo está a acontecer aqui dentro. Então, é bom nós termos Perfeito. esta percepção, estás a ver? Ana, olha, acho que já estamos mesmo no limite do tempo e eu gosto sempre de acabar com perguntas super ligeiras, portanto, é a primeira coisa que te vier à cabeça, não percas muito tempo a pensar, é só para a gente se divertir. Se fosses um snack, qual é que tu serias? As chips de Alganori, adoro. O que é que te nutre mais? O que é que nutre mais o teu coração? Uma sopa caseira ou um abraço da tua filha? Poças, é o abraço da filha, mas se eu tiver com fome é a sopa também, né? Então é as duas ao mesmo tempo. Se o teu percurso alimentar fosse uma série, qual é que seria? Breaking Bad ou La Casa de Batata? Ah, mas isso não existe, estás a inventar. Não, não, é o Breaking Bad, que é uma série muito conhecida, e então é o Bread, que é o pão, não é? Sim. Ou La Casa de, em vez de papel, de batata. És muito fã de batata ou muito fã de pão? Opa, batata doce, sim. Isso sou mais Ok. para aí. Porque eu não vejo muita televisão, por isso não sei muitas séries. Para Casa de Papel lembro-me, mas pronto, mas é batata, batata doce. O que é mais difícil? Dizer não ao açúcar ou ao telemóvel na mesa? Epá, eu acho que é mais difícil para mim dizer não ao docinho na mesa. Telemóvel, pronto. Olha, muito obrigada por teres aceitado mais uma vez. Adorei esta conversa. Havia aqui muitas coisas que gostaria de falar contigo, nomeadamente aquilo que conheci através de ti, que a doença autoimune já não é aquela agressão que supostamente estamos a fazer ao nosso corpo, mas provavelmente é algum vírus que está dentro da célula e simplesmente estamos a defender esse vírus. Portanto, tantas coisas que eu aprendo contigo e que tinha aqui para falar, mas só temos uma hora e gosto sempre de acabar com a alusão a Saint-Exupéry, que o essencial é invisível aos olhos. Para ti, Ana, quando tu fechas os olhos, o que é que tu vês? Olha, eu vejo a vida a acontecer literalmente. Eu vejo a magia, tudo o que está à minha volta, eu sinto. Eu entro logo em contacto direto com os sonzinhos, com tudo o que está à volta. Então aparece imediatamente natureza na minha cabeça, coisas muito boas sempre. Ai, tão bom. Por isso é que tu transpareces este amor todo e que realmente consegues transmitir amor onde estás, com quem falas. É incrível. Olha, queria também agradecer a todas as pessoas que nos estiveram aqui a assistir, aos comentários, que não tivemos tempo de comentar, mas tivemos sempre aqui comentários muito queridos, muito generosos. A todos, muito obrigada. Um grande beijinho. Até à Obrigada próxima, meu pelo teu amor. convite. Um beijinho grande. Obrigada eu. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.